Boa noite, pessoal. Me chamo Guilherme Oliveira de Brito, eu faço parte do setor elétrico da Bagual Racing e hoje eu vou dar para vocês uma aula de introdução ao Atmega 328P. Então vamos lá? Para essa aula é necessário que você já tenha algum conhecimento na linguagem C e que também já tenha ouvido falar em Arduino. Aí vão falar, mas por que eu tenho que aprender C? Porque a gente não usa o Python aqui também? Aí, bem, a real é que, tipo assim, até dá para usar o Python para sistemas embarcados, mas a gente vai usar o C mesmo, né? Porque, tipo, até o Arduino já tem várias estruturas baseadas em C, então já é mais fácil para quem já está acostumado daí. E para quem já viu um Arduino, tem um chip bem no meio dele que, se vocês observarem, está escrito assim, ó, Atmega 328P. Mas o que é esse Atmega 328P? Bem, isso daí é um microcontrolador, que é basicamente o coração do Arduino. Tá, mas o que é um microcontrolador? Bem, é basicamente um mini computadorzinho que contém tipo um processador, memórias e periféricos programáveis. E é justamente isso que deixa os microcontroladores bastante versáteis, né? É possível apenas por meio da programação interagir tipo, com sistemas de vários tipos daí. Essa versatilidade já é bastante explorada em vários sistemas, conhecidos também como sistemas embarcados. E tais sistemas podem incluir um ou mais microcontroladores e são bastante encontrados em várias aplicações. Exemplos, como nos contidos na foto, incluem trens, celulares, relógios digitais, semáforos, robôs e equipamentos médicos. Bem, voltando agora então ao nosso Atmega 328P. É importante notar que em vários dos pinos do Arduino possuem correspondência com os pinos do Atmega 328P. Por exemplo, o pino digital 0 está conectado ao pino 0 da porta D, que é o PD0 na figura, e o pino digital 10, por sua vez, está conectado ao pino 2 da porta B, que é o PB2 na figura. E assim por diante daí, tipo, é só tu seguir essa foto que é sucesso. Mas que valores esses pinos podem demonstrar? Três valores, ou melhor, três estados. São eles o estado high, o estado low e o estado high Z. Nota-se que o estado low geralmente é definido como referencial zero. Já o estado high tem definições de tensão que podem variar dependendo do sistema utilizado. Por exemplo, são bastante comuns para o high tensões de 3.3 volts e de 5 volts. E por fim, o estado high Z ele é tipo um estado indefinido, como o que ocorre quando há uma abertura no circuito, como na figura direita, em que o interruptor abre e o probe perde o referencial. Bah, mas eu não tenho nem Arduino nem componentes. Bem, caso seja esse o caso, para os exemplos mais simples que vão aparecer nessa aula, dá para usar um simulador online gratuito chamado Tinkercad. Ali tem Arduino, vários componentes, dá para colocar código e ainda ver as coisas funcionando. Bem, agora só uma nota rápida sobre representação de números na linguagem C. Nessa linguagem é possível representar números tanto na forma decimal, que é a default, como na hexadecimal, como no octal e como na binária. O que vai determinar a qual sistema de representação o número escrito pertence é um prefixo. Esse prefixo para hexadecimais é o 0x, para binários é o 0b, para octais é o 0o e para decimais não existe. E aqui é um jeito bem rápido de converter entre sistemas de base numérica. Esse jeito consiste basicamente em escrever a conversão que tu quer no Google e ali ele vai te dar a resposta. Se tu quiser, dá para fazer também a mesma coisa na calculadora de programador. Dos sistemas de base numérica, o mais utilizado em eletrônica digital é o binário, seguido do hexadecimal. Neste slide, tem-se alguns operadores que atuam sobre bits, que são variáveis binárias. Os operadores comuns, também conhecidos como portas lógicas, são NOT, cuja saída é o inverso da entrada, OR, cuja saída é sempre 1, exceto quando todas as entradas forem 0, AND, cuja saída é sempre 0, exceto quando todas as entradas forem 1, XOR, cuja saída é 1 se o número de 1s na entrada for ímpar, XNOR, cuja saída é 1 se o número de 1s na entrada for par, NOR, que é um NOT aplicado na saída de um OR, e por fim, NAND, que é um NOT aplicado na saída de um AND.
Observe que essas portas lógicas podem ser construídas em vários lugares, até mesmo joguinhos tipo Minecraft, como visto ali à direita. Aquelas definições podem ser dispostas em tabelas verdades, né, que são tabelas que contêm todas as combinações de entradas possíveis e suas respectivas saídas. Ali do lado, ó, tem uma porta NOT construída com transistor. Entendidos os conceitos das portas lógicas, deseja-se agora implementá-las em código. Em C, os operadores são bitwise, ou seja, cada bit de saída da posição x é o resultado da operação y entre os bits de posição x das duas entradas. Por exemplo, 0b0011 OR 0b1011 é equivalente a 0b1011, pois, da direita para a esquerda, 1 OR 1 igual a 1, 1 OR 1 igual a 1, 0 OR 0 igual a 0, 0 OR 1 igual a 1, ou seja, 0b1011. Fez-se a operação bit a bit, e isso vale para o OR, o AND, o XOR e o XNOR. O bitwise NOT, por sua vez, inverte todos os bits da entrada. Bem, agora uma outra nota rápida para relembrar os tipos de variáveis em C e seus respectivos tamanhos. O mais importante para as aplicações de hoje é o char, que possui 1 byte. Mas o que é um byte? Um byte é um conjunto de 8 bits, da mesma forma que uma dúzia de itens é um conjunto de 12 itens. Feitas as observações sobre as variáveis em C, voltamos agora às operações. Essa daqui é bem importante, o deslocamento de bits. Os dois menores equivalem ao deslocamento para a esquerda, enquanto que os dois maiores equivalem ao deslocamento para a direita. O mnemônico para isso aí é ler essa sequência de maiores ou menores como flechinhas apontando para o lado para o qual ocorre o deslocamento. No deslocamento para a esquerda, o bit na posição x vai para a posição x mais 1, e a cada deslocamento é criado um bit zero novo que ganha o valor zero. Caso o x mais 1 seja maior que o tamanho da variável, perde-se informação. No deslocamento para a direita, o bit na posição x vai para a posição x menos 1, e a cada deslocamento, perde-se informação no bit zero que existia antes do deslocamento. Relembrando agora os operadores shorthand. Nota-se que quando o conteúdo da atribuição de uma variável A consiste na variável A anterior operada como outra variável, é possível compactar a notação geral conforme visto nessa tabela. Por exemplo, A recebe A mais B é o mesmo que A mais recebe B. Ou também A recebe A vezes B é o mesmo que A vezes recebe B. Esse mesmo conceito de operador shorthand pode ser aplicado a variáveis binárias. Dessas aplicações, 3 merecem destaque. A OR recebe B 1, deslocado N para a esquerda, que liga o bit N de A. A AND recebe NOT 1, deslocado N para a esquerda, que desliga o bit N de A. A XOR recebe 1, deslocado N para a esquerda, que inverte o bit N de A. Caso se deseje inverter ou setar ou limpar mais de um bit, é só aplicar um OR entre as duas expressões de deslocamento de bits. Note que, para o caso de limpar bits, põe-se entre parênteses os dois deslocamentos de bits, tendo em conta a existência do NOT, que faz parte da estrutura, que é aquele tio. Mas se Azinho e Bzinho são bits, o que é o Azão? Azão é um conjunto de bits. Em microcontroladores, esse conjunto de bits pode ser um registrador e cada bit pode ter uma funcionalidade diferente. As portas B, C e D são registradores que conectam o mundo exterior ao microcontrolador. As funcionalidades dessas portas são dadas pelos 9 registradores contidos nessa tabela. Os DDR definem quais bits são output e quais são input. Os PIN leem os bits que são input. Os port escrevem os valores nos bits que são output e conecta ou desconecta pull-ups internos nos bits que são input. Para utilizar o DDR, para definir os modos dos pinos, deve-se saber a seguinte convenção. Os pinos output devem ser postos em 1 e os pinos input devem ser postos em 0. No Arduino também é feito um processo semelhante, porém utilizando sua estrutura PinMode, que encapsula tudo isso. Definido o modo de cada bit que será trabalhado, pode-se definir o estado de cada pino output. As estruturas de setar, de limpar e de inverter são um pouco mais intuitivas para esse caso. Outra biblioteca útil é a util/delay.h. Essa daí te permite implementar delays em milissegundos e em microsegundos. Esse exemplo consiste em ligar e desligar um LED no período de 400 milissegundos. Primeiramente, deve-se incluir a var/io.h para poder usar as definições de port, DDR e PIN. Em seguida, importa-se a biblioteca de delay para definir esse período. Feito isso, define-se o bit 2 da porta D como output,
onde é conectado o ano do LED, e define-se o estado inicial desse bit como high e, por fim, faz-se com que, dentro do while 1, esse bit fique indefinidamente mudando de estado. Agora se deseja escrever um código que faça acender um LED quando o botão é pressionado. Para tal, é necessário colocar um resistor de pull-up ou pull-down no botão, pois removem o estado high Z. Escolhe-se o pull-up por um motivo que logo será falado. Para pull-up, deve-se conectar o outro terminal do botão em zero, e essa configuração faz com que, ao pressionar o botão, input vai para low, e que, ao soltar o botão, input vai para high. Será que, todavia, sempre é necessário colocar esse pull-up externo? A verdade é que não. O Atmega 328P possui pull-ups internos que podem ser acionados utilizando-se os registradores port. Lembrando que para bits output, o port definia os estados desses bits, high ou low, tem-se que, para bits input, o port define se conectará ou não esses pull-ups internos. Por default, esses pull-ups estão desativados. E aqui estão mais destacadas, né, as estruturas que desativam ou ativam esses pull-ups internos. Para ler um bit, deve-se utilizar o registrador PIN. A estrutura, já posta dentro do condicional, segue desse texto. E, por fim, o exemplo final consiste em: caso o botão esteja pressionado, o LED fica ligado. Caso o botão não esteja pressionado, o LED fica desligado. Para tal, importa-se a vr/io.h para permitir o uso das definições dos registradores DDR, PIN e port. Ali eu errei, ó. Não precisava ter importado a util/delay.h porque não é utilizado a delay no código. Mas, enfim, o que foi feito foi ter se definido o bit 2 da porta D como output e o bit 3 da porta D como input. Ativou-se o pull-up interno no bit 3 e desligou-se o LED antes do loop. No loop, por fim, fez-se com que fosse constantemente testado o estado atual do pino 3 da porta D. Caso esteja desligado, quer dizer que o botão está pressionado, então o LED liga. Caso esteja ligado, quer dizer que o botão está solto, então o LED desliga. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, eu recomendo que vocês deem uma olhada em C++ e também interrupções para VR. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima.